receberam ontem a notícia do fim do dia, agora de manhã já disse ele está passando um momento. Então, é um crítico, vocês sabem que com 10 no dia 10, no dia 11 da evolução da doença, né, é um momento um pouco mais crítico, ele está na UTI, né, uma medida de segurança, mas não está com respiração mecânica, ele está respirando naturalmente, está apenas recebendo oxigênio e está num quadro estável e nós estamos muito esperançosos, muito otimistas, né, que ainda essa semana ele possa sair dessa fase mais crítica e brevemente estar conosco novamente. Então, essa informação para vocês. E o segundo ponto, nós vamos ficar até às 13 horas, né? Então, se vocês tiverem de questões aí para nós respondermos, tanto questões pedagógicas como questões funcionais, a Cristi está aqui, Caetano e eu, para poder atender as perguntas que vocês, as dúvidas que vocês, porventura, tenham. E nós temos um tema específico para tratar, para dialogar com vocês, porque vocês devem ter visto, ontem o governador do estado editou um decreto, né, com respeito aos dias de amanhã e a sexta-feira. Então, nós fizemos toda uma análise da situação da educação e tomamos uma decisão que a gente quer aqui compartilhar com vocês, e na parte da tarde nós vamos fazer um comunicado para ficar tudo bem explicado e entendido. Então, o que nós temos? O decreto do governador é um decreto geral, né, para o governo, né? Agora, tem áreas, cada área tem a sua especificidade, né? A saúde, por exemplo, tem um calendário específico, não só por conta da pandemia, né? Porque as pessoas não escolhem, né, dia para ficar doente, para demandar o hospital. Então, agora, nesse momento, principalmente por causa da pandemia, a saúde está toda mobilizada, assim como a polícia, e nós temos a nossa especificidade, que é o nosso calendário próprio, né? Então, nós fizemos toda uma reflexão sobre o momento nosso e de qual seria o melhor formato, né, para a vida do professor, para a vida do aluno e para o cumprimento da legislação que a gente tem que cumprir e do nosso calendário, né? Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Amanhã, quinta-feira, é o dia de Corpus Christi. Então, nós temos duas situações. Nós temos municípios que não anteciparam o Corpus Christi, que, portanto, tiveram atividade normal no dia 20, acho que foi dia 20 de maio, né, Caetano? Que a maioria dos municípios, e tem um conjunto, principalmente a capital, né, que antecipou o Corpus Christi para o dia 20 de maio, né? Então, tem essas duas situações, né? Qual que é a nossa decisão? No dia de amanhã, que é um dia, né, é um dia religioso, é um feriado, a gente manter o feriado para todos, né? Manter o feriado para todos. Então, amanhã, nós não teremos o centro de mídia funcionando, os estudantes estarão nas suas casas, com as suas famílias, e os professores, também todos nós profissionais, nas suas casas, com as suas famílias. Só que tem o seguinte, para ser assim, os municípios onde o Corpus Christi foi antecipado, quer dizer, esses municípios, as nossas escolas vão ter que fazer reposição, né? Para que seja fechado o período letivo. Talvez a melhor solução seja, no sábado da próxima semana, no dia 20, fazer a reposição, né, desse dia, repito, as escolas dos municípios que anteciparam o feriado. Então, esse é o primeiro ponto. Quinta-feira, vou repetir, quinta-feira
feriado, atividade nenhuma, nem centro de mídias, nem professor, nem aluno. Sexta-feira, diferente. Sexta-feira, dia letivo normal, porque está assim no calendário e porque vocês acompanharam, né? A gente notificou bem, a gente tem mandado sempre informações, o CL fez várias, né, videoconferência com vocês explicando, tanto o Conselho Estadual de Educação, como o Conselho Federal, como o Congresso Nacional, já fizeram análise do ano letivo de 2020 e, seguindo o que diz a LDB, fizeram ajustes, né? Fizeram a flexibilização que a LDB prevê para uma situação de pandemia, né? Na verdade, nós temos duas obrigações legais, uma de quantidade de horas e uma de quantidade de dias, né? A LDB diz que você tem que ter, no mínimo, 800 horas e, no mínimo, 200 dias, né? O que os dois conselhos já decidiram e a lei aprovada pelo Congresso também já decidiu. Face à pandemia, neste ano 2020, as redes de ensino, as escolas da educação básica ficam dispensadas de cumprir os 200 dias, que seria muito difícil, mas ficam obrigadas a cumprir as 800 horas, né? Só que horas, para você acumular horas, você faz isso dentro de dias. Nós não sabemos quantos dias nós vamos fazer exatamente, mas nós temos que fazer 800 horas, tanto nós como as escolas privadas. E cada um, pela resolução do conselho, dos dois conselhos, cada sistema de ensino, cada escola tem que documentar bem o que fez, porque isso vai ser verificado. Aliás, a nossa supervisão vai verificar as escolas particulares, né? Vai verificar as escolas municipais, onde não tem sistema de ensino, e vai também verificar as nossas escolas, né? Então, por conta disso, a decisão nossa, então, ficou dessa forma. Quinta-feira será feriado para todos, todo o estado de São Paulo, né? Não teremos nenhuma atividade de dia letivo, né? Mas os municípios onde houve antecipação, esses municípios terão que fazer uma reposição, né? Que a princípio nós pensamos fazer no outro sábado, não nesse sábado agora, dia 13, mas no sábado, dia 20, né? E a sexta-feira vai ser um dia, como está no calendário, um dia letivo normal, né? Claro que alguém vai falar assim, mas podia deixar a sexta-feira também, só que é o seguinte, se nós deixarmos de fazer o trabalho da sexta-feira, nós vamos ter que fazer num outro sábado. Eu acho que é melhor, nós consideramos mais produtivo manter a sexta-feira e não ter que, né, pegar um outro sábado para fazer essa reposição. E nós sabemos, até porque a rede tem dito, muitos professores, diretores e dirigentes, né, é uma grande preocupação, especialmente com a educação de jovem e adulto, né, porque é semestral às 400 horas. Então, eu queria trazer essas informações, essa decisão nossa, né, de que na quinta-feira nós vamos cumprir um feriado, ficando os municípios que anteciparam com a obrigação de repor, a princípio no dia 20, no outro sábado, e na sexta-feira nós vamos funcionar normalmente, centro de mídias, cada professor com a sua turma, vamos fazer o melhor para as crianças e para os jovens, para que eles possam aprender, né? Então, assim, a princípio era essa comunicação que eu queria trazer para vocês, para ficar bem claro, e vou repetir, à tarde nós vamos soltar um comunicado, porque esse horário aqui é um horário livre, né? A gente atinge uma certa quantidade de pessoas, mas eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo vão compreender e vão poder explicar para os outros, né? É claro que vai ter gente, mas eu queria ficar, né, 2 feriados, 2 dias sem aula, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar, sobretudo, em primeiro lugar, nas crianças, né? Quando a gente atende as crianças, elas aprendem, essa é uma condição fundamental. E segundo, nós temos que pensar na legislação, nós vamos ter que prestar contas, né, ao Conselho Estadual de Educação do que fizemos. E no calendário já reformulado, a sexta-feira é um dia letivo, ok? Então, eu não sei, Caetano,
se você quer acrescentar alguma observação a mais, você que é do pedagógico, né? Depois a Cristi, né, que pensa nas pessoas, né, na vida das pessoas, na vida funcional. Então, eu devolvo a palavra para o Caetano. Perfeito, secretário. Eu queria só, aproveitando, lendo algumas das mensagens aqui no chat, queria aproveitar para comentar. Quando a gente fala de eletivo normal na sexta-feira, lógico que a gente está falando em regime de teletrabalho, né? Então a gente não está, né, a gente está mantendo todo mundo em casa, né, usando o apoio do centro de mídias. Então é só importante lembrar isso, né? Então sexta-feira como teletrabalho. O centro de mídias vai ter a programação normal, né? E aí a gente tem os professores que tinham aí suas aulas planejadas na sexta mantêm seu planejamento que tinham já feito. Isso evita precisar repor mais uma quantidade de aulas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Aqueles municípios que, né, tinham feito já antecipado seu calendário, antecipado seu feriado, vão ter aí, que estavam, portanto, contando com a quinta-feira, vão precisar repor essas horas para poder fechar as horas no calendário letivo, né? Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é que, exatamente, porque algumas pessoas estão falando sobre o prazo para a gente fazer isso, né? Porque fazer em cima da hora. E aí, acho que é importante a gente lembrar também o tipo de momento que a gente está vivendo hoje, ele exige algumas decisões que, infelizmente, são tomadas, né, com pouco prazo de antecedência, né? Então, acho que é importante também dar uma clareza de que todas as ações do Estado, elas são tomadas hoje em dia tendo em vista a questão da saúde, né? Então, a gente não pode deixar os nossos sistemas de saúde entrarem em colapso, e para isso tem uma série de medidas importantes de serem tomadas, né? Então, a antecipação dos feriados nos municípios que precisaram antecipar o feriado, esse decreto agora do governador, todas essas são ações com o objetivo final sempre de preservar a saúde nossa aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, saúde de todo mundo, e porque ninguém quer, lógico, entrar numa situação de precisar realmente de um serviço de saúde e não poder contar com uma emergência, né? Então, esse é um ponto que, às vezes as pessoas, eu vejo os comentários aqui no grupo, eu acho que vale a pena comentar também, né? É sempre importante a gente lembrar por que a gente está nessa situação, né? Por que algumas dessas decisões a gente tem que mandar acontecem assim meio que parece supetão, mas é porque o monitoramento dos indicadores de saúde ele é diário, né? O tempo todo a gente está vendo aí a ocupação dos leitos hospitalares. Ontem o governador também se manifestou sobre isso. A gente está conseguindo aumentar o número de leitos de UTI do estado, isso tem sido bastante positivo, mas ainda é uma luta contínua, né? A gente ainda está nessa batalha contra o vírus. E aí, acho que é importante também... Pode falar, doutor. Eu acho realmente foi bom você estar observando aí, porque eu não falei isso, mas é importante registrar, né? Sexta-feira é um dia letivo normal para nós, mas é nesse novo normal, né? O novo normal hoje, o professor vai estar em casa, os alunos vão estar em casa, o centro de mídia vai estar funcionando, enfim, é dentro dessa normalidade, quer dizer, a gente não está com o dia letivo de sexta-feira colocando em risco ninguém, nem os professores, nem os alunos, nem as famílias, e nem criando risco para os outros, né? Que nós vamos fazer aqui conectado e tal, e cada um vai ter o seu tempo ali de conexão e de estudo, e depois terminou, já está em casa, vida que segue, né? Eu acho que é importante frisar isso, né? Embora seja óbvio, mas às vezes há dúvida, né? Exatamente, Haroldo. E uma pergunta que fizeram aqui também sobre a gente está fazendo esse bate-papo aqui com vocês, claro, mas esse de novo, esse é um espaço, né, aqui do horário do almoço, é um espaço para interação com o secretário, um espaço para interação com a secretaria de forma mais direta, mas de forma mais aberta também, né? Então não é uma obrigatoriedade estar nesse espaço. Por isso mesmo que a gente vai enviar ainda uma comunicação por escrito, que nem o secretário Haroldo comentou logo no comecinho da fala dele. Tem algumas pessoas que entraram agora, secretário, a gente está com mais de 7 mil pessoas agora assistindo a gente, né? Então, para quem entrou depois, a gente vai
sim, mandar um comunicado de forma escrita para as escolas para isso ficar mais claro para todo mundo, inclusive quem não esteve aqui nesse momento, nessa hora, né? A gente só aproveitou esse horário, nessa janela, para a gente poder também ter esse contato frente a frente com todo mundo, né? À 13h vai voltar o Marcão falando de uma pauta que ele tinha já marcada com vocês, mas a gente decidiu aproveitar esse momento para entrar aqui, né? Um outro ponto que estão perguntando aqui, né? A professora Rita de Cássia pergunta: haverá videoaula no Centro de Mídias na sexta para os alunos? E aí, Rita, sim, a programação de sexta-feira do Centro de Mídias, sexta-feira agora, continua igual, né? E vai apoiar aí as aulas, as atividades não presenciais de todos os nossos alunos da mesma forma como seria feito antes, tá? Então, a programação do Centro de Mídias, assim como aquilo aqui a gente estava esperando já. O Caetano, como é possível que tenha gente chegando aí, né, que não ouviu, o que nós estamos aqui comunicando primeiro, que na quinta-feira, né, o dia de amanhã, será feriado em todo o estado, para todos os servidores, inclusive os professores, né? Alunos, todo mundo nas suas casas, sem atividade, né? Em função disso, as escolas, né, daqueles municípios onde houve antecipação de feriado terão que fazer reposição, né? Só nos municípios, que é o caso de São Paulo, eu não sei nem... Você sabe dizer quais outros municípios anteciparam? É São Paulo e alguns da Grande São Paulo. Se eu não me engano, foram 17 municípios ao todo. Tá, isso, Carol? A capital, São Paulo, e mais 16 municípios. Eu acho que a gente podia botar isso também no comunicado, né, para listar, porque 20 de maio está logo ali, mas as pessoas esquecem, e tem muita mudança, então acho que seria bom listar. Mas, assim, os 17 municípios onde houve antecipação, eles ficando o dia de amanhã em feriado de Corpus Christi, eles terão que fazer reposição, né? Que eu já falei aqui anteriormente, vou repetir, que nós estamos indicando para ser feita no sábado, dia 20, né? Para não deixar essa coisa mal resolvida. E a sexta-feira, né, está no calendário nosso como dia letivo, nós vamos manter como dia letivo, mas um dia letivo desse novo normal, né? Os professores de casa, o centro de mídias funcionando, as aulas do centro de mídias, professores apoiando seus alunos e os alunos de casa, dentro, né, da educação remota, sem botar ninguém em risco. Então, sexta-feira, né, dia letivo normal para todos, né? Novo normal, né? Nesse normal que nós estamos hoje, para todos, para que a gente não tenha que fazer reposição. Porque se a gente não fizer na sexta-feira, nós vamos ter que pegar um sábado seguinte, um outro sábado, para fazer reposição. Eu acho que aí não é ideal, né? Não é o melhor. O melhor é a gente cumprir nessa sexta-feira, dar toda atenção aos nossos alunos, para que eles possam aprender, né? Então, reprisando isso, porque algumas pessoas podem ter chegados, né? E ter diferença. Alguém está falando aqui, né? A Camila, a professora Camila, não era melhor trabalhar na quinta normal, então? O problema, Camila, é que a quinta não tem mais como ser normal para nós, né? Porque 17 municípios anteciparam e 600 e poucos não anteciparam. E como a gente considerou também o seguinte, né, gente? Eu acho que nós vivemos uma cultura que a gente tem que considerar. Mal ou bem, Corpus Christi é um feriado de comemoração do corpo de Cristo, né? O Brasil é muito religioso, então, como são 17 municípios apenas que anteciparam, a gente achou melhor todos fazerem o feriado, e essa turma que antecipou, só essa turma depois faz uma reposição, né? Foi o que a gente pensou como a melhor solução, para a gente poder cumprir, quero repetir isso, para a gente poder cumprir as 800 horas, que é o mínimo que a gente tem que cumprir, no caso da educação regular,
e as 400 horas do ensino noturno e do EJA, né? Porque nós vamos ter que comprovar isso junto ao Conselho Estadual de Educação. Não é só por causa de comprovação, tá, gente? É o compromisso nosso com as crianças e com os estudantes. Mas nós temos também comprovado. Quer dizer o seguinte, a educação tem um calendário específico, né? Entendeu? A educação tem um calendário específico, como outras áreas do governo têm também seus calendários específicos. Estamos fazendo esse ajuste. Exatamente, doutor Haroldo. O Nivaldo, dirigente de Campinas Leste, acabou de perguntar aqui também. Campinas é um dos municípios que antecipou o feriado, né? Então, nesse caso, e nos outros municípios, né, na capital de São Paulo, dos outros municípios que anteciparam o feriado, eles estavam contando com essa quinta-feira como se fosse dia letivo, mas tendo em vista o decreto do governador, eles vão ter que repor essas aulas da quinta-feira em outro momento, né? E aí a proposta secretária de que seja reposto logo no próximo final de semana. Eu estou vendo aqui também a seguinte questão, né? E o decreto? Eu queria dizer o seguinte, o decreto do governador saiu no dia 8, né? Nós lemos o decreto, ficamos, né, pensando em torno do decreto, a nossa situação da educação e o decreto, como conciliar. E isso que eu estou transmitindo aqui, mais o Caetano e a Cristi para vocês, foi fruto de muita discussão, né? Porque envolve a vida das pessoas, a gente não pode errar nisso, nem do ponto de vista de fazer coisa que não seja razoável, e nem fazer coisa que não tenha legalidade. Então, consultamos a Procuradoria, conversei, Renilda conversou pessoalmente com a Procuradora-Geral, entendeu? Olhamos toda a legislação, a lei federal, a decisão do Conselho Nacional, do Conselho Estadual, né, as nossas obrigações. Então, tudo, né, por isso que nós estamos fazendo agora. Não é simples assim, né? Saiu um decreto, está resolvido, porque tem as especificidades da área. Então, isso tudo foi feito com muito critério. A Cristi, né? Eu não vou dizer que a Cristi perdeu o sono, mas a Cristi gastou, né, com o time dela lá, analisando e tal, e fizemos várias reuniões pensando o melhor formato, né, para a gente atender as crianças e não ir gerando problemas em cadeia, né? Inclusive, ouvindo a nossa Procuradoria, se era correto, né, fazer isso, né? E obviamente, eu vou repetir isso, a gente faz com tranquilidade, porque os servidores, os professores, os alunos não precisam, né, se dirigir para a escola. E aí tem um questionamento aqui também, o seguinte, e o pessoal administrativo? Gente, é a mesma regra. Sexta-feira vai ser como hoje, assim, se é que, né, eu respondo para vocês assim, sexta-feira vai ser um dia nesse novo normal, né? Todo mundo trabalhando como estava combinado, porque ele era um dia letivo, né? E nós não podemos abrir mão desse dia letivo, a não ser que a gente faça um sábado letivo para substituir essa sexta. O que nós analisamos, discutimos muito isso, ouvimos dirigentes, ouvimos alguns diretores, o que é melhor para a vida de cada um e para o funcionamento da escola? É manter a sexta-feira, né? Então, assim, para todo mundo, né, nós vamos funcionar sexta-feira como a gente está funcionando um dia de trabalho normal, ok? Para todos, seja o professor, seja o aluno, seja a família, seja o administrativo, tocar a vida sexta-feira como nós estamos fazendo hoje, por exemplo, para usar uma comparação. Secretário, sim. Secretário, só complementando, eu vi algumas perguntas que perguntam como fica o livro-ponto, como fica o registro, complementando então, como fica o registro na forma como o senhor colocou. A quinta-feira é feriado, né, com base no decreto, mesmo para os municípios que já tinham antecipado, esses 17, e a sexta-feira, registro de ponto, trabalho normal, para todos, né, os docentes, a parte gestora da escola, os funcionários, sexta-feira é um registro de ponto e frequência normal.
Então, também vi algumas perguntas assim, mas se eu não tenho aula na sexta-feira, permanece igual. E se eu tenho aula na sexta-feira, vou trabalhar na sexta-feira nesse novo formato, como o senhor colocou, secretário. Nós estamos trabalhando, né, por teletrabalho. Trabalho normal na sexta-feira. Então, é isso, registro de ponto, quinta-feira, feriado, sexta-feira, registro de ponto normal. Obrigada. Perfeito, Passo a palavra. Eu acho que, assim, pelo que eu estou vendo aí no grupo, acho que todo mundo entendeu, né, Caetano? Você captou aí alguma... Eu acho que sim. Tem uma dúvida da professora Núbia. Ela pergunta, a reposição pode ser no retorno das aulas presenciais? Acho que seria melhor para os alunos. E aí, acho que é importante pontuar, professora Núbia, a gente ainda não sabe quando vai ser o retorno das aulas presenciais, né? Então, por isso, essa questão de, né, deixar essa reposição para acontecer a perder de vista, vamos dizer assim, ou sem ter uma data clara, a gente não é uma coisa que a gente poderia fazer, né? Então, o ideal é realmente fazer a reposição dessas horas da quinta-feira para quem teve feriado já, repor essas aulas em outro momento, né? Sem ser em um momento já, por exemplo, no próximo sábado. Por isso que a gente não está propondo que seja feito só no retorno das aulas presenciais, porque a gente não sabe, né, de verdade quando vão ser esse retorno. Eu concordo também, Caetano. Como eu falei antes, professores e professoras, eu acho que assim, nós estamos planejando o retorno, tá certo? Mas assim, sem saber quando vai ser, sem ter data, né? Nós estamos pensando nos protocolos, né? Na sexta-feira passada eu participei da coletiva com o governador e vocês devem ter visto, né, a repercussão na mídia. A gente adiantou que nós vamos fazer em fases, né? Os alunos não vão voltar 100% de uma vez, né? Então, assim, a volta às aulas, que a gente não sabe quando será ainda, é uma operação também complexa para ser feita, né? Um tanto de alunos vai estar presente um dia, outro tanto, outro dia. Então, tem muitas coisas que vão, né, que estão consumindo a nossa energia, a nossa mente aqui, né? Pensando, planejando isso, e que vai também consumir o tempo, a energia de cada um de vocês, né? Para que a gente possa fazer o melhor para as crianças. Então, o que a gente puder resolver agora, eu acho que é muito melhor resolver logo, né? Eu queria manter essa sugestão. É claro que se vocês tiverem alguma ideia um pouco diferente, vocês podem mandar aí, que nós vamos considerar, porque nós quisemos fazer, inclusive, essa vídeo aqui para levar para vocês e colher contribuições para quando a gente publicar o nosso comunicado, ele sair bem preciso, né? bem claro, para não ficar dúvida, né? A gente não gastar tempo com dúvida. Vocês podem sugerir, mas a minha ideia é que a gente programe esses 17 municípios, né, os dirigentes, os diretores, cuidem disso com seus professores, para fazer a reposição logo no sábado, que é dia 20. Né? É isso, Cristian? É dia 20? Acho que é dia 20, né? Porque sábado agora é dia 13, mais 7 dias, o outro sábado vai ser dia 20. Isso é dia 20, isso, e aí dia 20. A gente já fecha essa lacuna e segue a vida normal, né? E a gente sabe que outras intercorrências nós vamos ter, né? Não é que a gente queira, é porque a gestão durante a pandemia é isso, né? Cada dia é um dia a gente faz uma coisa e aparece outra. Vocês não imaginam, né, qual foi a nossa correria quando saiu esse decreto, né? Porque um decreto desse é feito lá pela Secretaria de Governo e tal. Aí vem o decreto, aí nós temos que nos ajustar a isso. E outros momentos como esse nós vamos ter. Então, é um pouco isso que a gente pensou e que nos parece o mais, né, o mais adequado, né? O mais adequado, a gente usar esse período de educação remota para fazer todas as reposições, que quando a gente voltar ao trabalho presencial, vai ser uma fase também diferente, né? Não vai ser igual voltar à escola como era antes, vai ser uma outra escola. As pessoas estão falando muito que vai ser um novo normal, né?
Então, assim, nós tínhamos um normal de um jeito, a gente está num diferente agora com a educação remota, e depois nós vamos ter um novo normal. Cada novo normal exige da gente uma mudança pessoal, uma adaptação, em termos de tempo, em termos do que você tem que fazer, em termos de relações, né? E isso a gente, né? Quanto mais coisa a gente resolver, melhor, né? Eu espero que vocês se convençam disso para que a gente possa seguir em frente. E eu aproveito aqui para falar para vocês também o seguinte: dentro do planejamento da volta, né? Uma questão que realmente nos preocupa e está relacionado com isso que eu acabei de falar, que é o seguinte: o ser humano, a gente tem uma enorme capacidade de adaptação às novas situações, né? Enorme, o ser humano em geral. Alguns têm mais, se adaptam mais a coisas novas, né? Ou como diria, pensando nas competências socioemocionais, tem mais abertura ao novo, né? Tem mais resiliência e se adapta, e tem outros que não, tem, né, uma capacidade um pouco menor, e tem outros que têm capacidade menor ainda. Então, esse é um assunto que está também na nossa discussão aqui, como é que nós vamos nos organizar como sistema de ensino, né, para acolher os professores de volta, né, acolher no sentido emocional, né, cada um está vivendo essa experiência que vai voltar para a escola, um novo normal. Então, isso vai exigir de cada um de nós, não é da secretaria, não é da SEDUC central, acho que de cada um de nós que estamos no sistema, algum tipo de esforço, algum tipo de reflexão, algum tipo de apoio ao colega, busca de apoio do colega, enfim. E nós sabemos que não basta a gente cuidar da gente, né? Não tem jeito. É da essência da educação a gente cuidar das crianças, que também terão dificuldades emocionais, né? Imagina, a criança, né? Criança é movimento, né? Fala, abraço, e as crianças estão aí já, vão para 3 meses, né? Vamos completar, né, Caetano? Na terça-feira, dia 16, quando tudo começou, já praticamente 90 dias afastados, né? Tudo bem que estão em casa, na família, acho que tem um ganho nisso. Eles estão conseguindo viver mais com a família, né? Mas a gente sabe que é uma novidade, né? Eu mesmo aqui em casa, eu estou falando com a minha mulher, a gente nunca ficou tanto tempo junto dentro de casa, né? Assim, nunca fiquei, né? Temos vários anos de casado, nunca ficamos. As crianças também não, né? Não sei quando era bebezinho que não saía, mas depois de grandes, e isso tem consequências para o emocional das pessoas, né? E depois, na hora que voltar uma parte, em um dia, não encontra os outros, porque está todo mundo sedento do encontro. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que a gente vai se preparar para acolher as crianças, né? Às vezes tem que acolher a própria família, né? A família, às vezes os pais, né? Dependendo do perfil de cada um, tem dificuldades também né? Com a vida do trabalho, com a vida em casa, com a vida familiar, e tudo isso repercute. Na verdade, nós estamos vivendo uma situação, eu tenho falado isso, que digamos assim, a vida privada e a vida do trabalho, né, ela vai cada vez se misturando mais, né? E as emoções de um ambiente, as emoções de outro ambiente vão se cruzando, né? E isso é uma grande novidade, né? A nossa cultura dos últimos anos, dos últimos tempos aí da humanidade, é uma cultura meio que separar isso. Você vai para o lugar, trabalha, e depois você volta para casa, né? Agora eu estou aqui em casa e estou trabalhando, né? Caetano também, as Cristian também, vocês também, não estão em casa e estão trabalhando. Então tudo isso impacta o nosso, né? O nosso emocional. Às vezes a gente nem sente, né? Você só sente a confusão que está, mas nem sente por quê. É por conta dessas novidades. Então, assim, nós estamos trabalhando. Ontem mesmo, Caetano, né, tivemos uma reunião com o Instituto Ayrton Senna, que vai nos ajudar nisso.
né? Estamos aí, vocês estão vendo, pelo projeto Acolhimento, um apoio grande dos profissionais lá da Unifesp, né? Tivemos essa semana um professor da USP, né? Nós estamos juntando o que tem de melhor aí nesse campo para poder prover para a rede, para cada um de vocês, para cada professor, para cada escola, ferramentas, conhecimentos e alternativas, né, bem práticas de como lidar, né, com essa situação, com a fragilidade emocional que cada um vai ter. Repito, as fragilidades são diferentes, nós não somos iguais, mas com certeza todos precisam de apoio, né? E eu termino, para passar de volta para o Caetano, dizendo para vocês o seguinte, que todos nós precisamos de apoio, né? E quem primeiro pode nos apoiar, quem primeiro pode nos ajudar, é aquele que está mais próximo, né? É o colega professor, né? Às vezes é o próprio aluno, é a diretora. Nós precisamos botar isso na cabeça. Nós podemos muito nos ajudar, né, no campo emocional, nessa vivência nova que nós estamos tendo. Tem mais coisa aí, né, Caetano? Exatamente, secretário. Eu queria aproveitar, a gente está agora com mais de 11 mil pessoas acompanhando a gente no aplicativo. A gente estava só por volta de 4 no começo da fala, e aí chegaram algumas perguntas específicas aí falando né, que as pessoas estão em oração pelo secretário, estão torcendo muito, estão sentindo falta. A gente também sente muita falta aqui do secretário Rosselli, tem feito uma falta enorme para nós que trabalhamos aqui mais diretamente, mas estamos também torcendo e orando, cada um aí na sua crença, na sua capacidade. Algumas pessoas perguntaram como está a saúde do secretário. O secretário Haroldo mencionou logo no começo. Eu queria só retomar aqui para quem entrou depois, a maior parte hoje, agora já entrou depois. Ele foi deslocado do quarto da enfermaria para a UTI, mas apenas por uma questão, né, de precaução. Ele está respirando de forma normal, tem só aquele adicional de oxigênio, né, que é aquele tubinho simples que coloca no nariz para facilitar a respiração, e está sendo bem monitorado de perto, né, sentiu um pouquinho mais de tosse, mas estamos todos confiantes que ele vai melhorar, né? Então, essa semana aí agora é crítica para a melhoria do secretário. É normal, com a evolução da doença, que ele tenha nesses dias mais desafiadores mesmo. Mas estamos todos nós mantendo aí nossos desejos de melhora, as nossas orações. A gente tem algumas pessoas que mencionaram ainda algumas questões de pagamento, né? A gente notou que teve uma redução bastante grande do número de pessoas que tinham problemas de pagamento, mas ainda tem pessoas que estão reportando problemas de pagamento, e a gente está entrando em contato com cada uma das pessoas que mandam mensagem aqui, não é isso, Cris? Isso, Caetano, eu queria falar, teve uma pessoa, perdi o nome, professor, desculpa, mas que falou assim, vocês vão entrar em contato como? Por e-mail, professor. O e-mail que está registrado no cadastro funcional. Nós entramos em contato por e-mail, verificamos o pagamento junto à escola, diretoria, fazenda, para proceder todos os acertos, e aí depois que a gente procedeu todo esse acerto, a gente entra em contato com o professor, já falando de todos os acertos que foram efetuados e a data que ele vai ter a concretização do pagamento. Por isso que às vezes demora um pouquinho entre o que a pessoa posta aqui e a gente dá esse retorno, que nós estamos fazendo esse alinhamento com a fazenda, para já dar uma resposta assim, efetiva. É uma questão de alguns dias, né, Cris? De alguns dias, questão de 2 dias, assim, a gente está dando esse retorno. Mas que é para a gente já dar uma resposta efetiva de qual é a data que ele vai ter esse pagamento. Também Legal. teve, vou só um espacinho, Caetano, teve muita Com pergunta certeza. da remoção, gente, que eu vi aqui. Então, a remoção docente, a previsão de publicação é no fim do ano, em dezembro ali, mas para concretizar, o que é concretizar? O professor, de fato, está na escola nova, né, em janeiro de 2021. E do diretor do suporte, diretor supervisor de ensino, a previsão também é o segundo semestre.
porque o secretário até tinha falado para a gente não fazer a movimentação, né, durante o ano letivo, até porque o aluno se ressente muito dessas mudanças, né? Então, por isso que não ocorre agora. É isso. Obrigada, passo a palavra. Eu queria complementar aí dizendo o seguinte, que foi feito um esforço sobre-humano, né? De toda a equipe do CGH, das diretorias, né? das escolas, para a gente eliminar o máximo possível esses erros, né? de pagamento. Né? Então, foi feita uma equipe especial, o Rosselli, né? Ele estava bom ainda, não tinha ido para o hospital, ele, né, exigiu que fosse solucionado, ele pessoalmente teve que interferir junto à Secretaria da Fazenda. Vocês imaginem, a Secretaria da Fazenda, ela quer fazer uma folha e acabou, né? Tem um problema, depois a gente resolve. Então, nós tivemos que dizer para eles, não pode, porque o professor está lá, o servidor está lá sem receber corretamente, ou às vezes até sem receber mesmo, né, Cris? Então, foi feito um grande esforço, o nosso sentimento é que a gente resolveu 98%, né, Cris? Isso, mas ficou alguma coisinha. E também, complementando o que o senhor falou, nessa ação, tem gente que não recebeu esse mês aqui de junho, ou recebeu uma parte, está faltando uma parte, e a Fazenda, nessa ação direta que o secretário teve com a Fazenda, está revendo todos esses que não ocorreram, né? E essa parte que está faltando, e ainda está processando ordem de crédito para esse mês de junho, até mais ou menos o dia 16, 17 de junho ainda. Já aconteceram algumas e continuarão tendo outras ordens de crédito até o dia 16, 17 de junho. E todo mundo que tiver problema encaminha aí, a Cristi está pessoalmente cuidando disso, foi essa determinação que o Rosselli deixou, né, desde antes dele ser internado. O nosso foco é não deixar ninguém sem resolver. Da mesma forma que a gente não quer deixar nenhum aluno para trás, sem aprender, esse é o nosso lema, também não deixar nenhum profissional nosso com atraso no pagamento, com falha no pagamento. Vocês sabem que isso não é intencional, isso acontece quando o sistema, enfim, a secretaria é muito grande, né? Eu acho até, pessoalmente, que acontece coisa demais. Sempre acontece alguma coisa, não acontece muita coisa, né? Foram muitos pagamentos errados, mas a gente conseguiu convencer a Fazenda a sair do quadradinho dela, né? Fazer daquele jeito, e ela arrumou um jeito para que o mais rápido possível vocês pudessem receber. Caetano, talvez valha a pena a gente repetir, porque entrou bem mais gente, né? Nesses últimos momentos aí. Nós estamos aqui, né, desculpe quem já está há mais tempo, mas é só para garantir que todos, né, como cada um está em um lugar, vocês não estão podendo exatamente conversar, e é importante que cada um que ouve pode explicar para os colegas depois, né? Então, para vocês que fizemos uma interpretação do decreto do governador sobre a suspensão de atividades na quinta e na sexta, à luz das nossas obrigações legais também como educação, né? À luz do nosso calendário, e tomamos a decisão que estamos aqui comunicando e, obviamente, ouvindo de vocês contribuições que possam aperfeiçoar, mas a decisão é o seguinte: amanhã, quinta-feira, nós vamos ter em todas as nossas escolas, todo o sistema vai estar em regime de feriado, né? É dia do Corpo de Cristo, né? Um dia religioso importante, então cada um na sua casa cumprindo o feriado. Porém, 17 municípios que anteciparam, né, esse feriado, nesses municípios, as escolas, os professores vão ter que fazer a reposição desse dia, né? Por quê? Porque senão não fecha a carga horária, que nós temos que cumprir pela legislação, pela LDB, pela decisão do Conselho Estadual, Conselho Federal e pela decisão do Congresso Nacional. Então, eu já trouxe até um indicativo de que no dia 20 seja feita a reposição para esses 17 municípios. Os demais está tudo certo, né? Eles tiveram aula lá atrás, no dia 20 de maio,
e não vão ter agora, fica tudo certo. E a sexta-feira, para nós, vai ser um dia normal, como está no nosso calendário. Dia de aula, dia de centro de mídias, dia de trabalho normal. É a especificidade do calendário da educação, assim como a saúde tem um calendário específico, porque atende as pessoas, sobretudo nessa época de Covid. Então, estou explicando aqui, repetindo, para alguns é até repetitivo, às vezes é meio chato, né, Caetano? Mas, assim, para que todos possam entender, né, refletir aí e depois nos ajudar a falar para todos. E na parte da tarde, nós vamos soltar um comunicado por escrito e tal, já incorporando as contribuições que vocês estão passando aí, para que todos possam entender e ficar tudo em paz na nossa rede. Amanhã a gente tem um feriado normal de oração, etc. E na sexta-feira, um dia normal de trabalho. Perfeito, secretário. Eu acho que às vezes essas repetições são necessárias, infelizmente, né? Com uma rede grande, a gente está o tempo todo falando com muita gente ao mesmo tempo, e aí, natural essa questão da repetição. A gente vai caminhando para o fim do nosso bate-papo de hoje, né? Daqui a pouquinho tem um Marcão. Eu queria dar umas duas, né? Vem o Marcão falar de outro tema. Eu queria só aproveitar o finzinho para também falar de um outro ponto aqui, secretário, que é a vinda de novos alunos, né? A gente tem visto aí um movimento bastante significativo de alunos que até então estavam matriculados em escolas particulares e que estão fazendo matrícula nas nossas escolas estaduais agora, né? Então, esse é um movimento que de alguma forma a gente já esperava, e a gente tem que receber todos os nossos alunos de forma igual, né? Lógico que no meio de uma pandemia, com as atividades presenciais suspensas, esse acolhimento desses alunos novos vai ter que ser diferente, né? Vai ter que ser adaptado, vai ter que ser, né, adequado a essa realidade que a gente está vivendo. Mas é importante a gente, né, receber esses alunos novos, informar as famílias sobre como funcionam as aulas na rede estadual em formato não presencial, né, sobre o centro de mídias. Então, todo esse movimento a gente vai precisar fazer em cada uma das nossas escolas, em cada uma das nossas diretorias de ensino. Esse é um ponto importante, e aí nos próximos dias a gente deve falar mais sobre ele também, né? Então, é um movimento aí de matrículas que vem sendo feito, e a gente espera, a gente tá percebendo que a gente vai ter aí alguns alunos novos aí nesse momento de atividades não presenciais, né? Caetano, eu queria complementar essa sua fala, que isso foi anunciado, né, na semana passada, acho que foi na quarta ou na quinta-feira, né? Um trabalho extraordinário lá do Tiago, da turma da CITEM, desenvolvendo esse sistema que permite que a família, quando quer matricular o filho na escola pública estadual, né, isso é uma conquista extraordinária. E eu digo isso porque era um sonho que eu tinha na outra rede que eu trabalhei lá no Espírito Santo e a gente não conseguiu fazer. E a equipe da CITEM fez aqui com muita competência, né? Se o pai ou a mãe quer que a criança estude na escola pública, ela entra no computador, no SED lá e vê, né, o cadastro das escolas, vê no mapa onde estão as escolas, escolhe qual que ela quer e vai ali, faz a matrícula, preenche todos os dados da matrícula do aluno. Isso eu já tinha visto fazer, mas o que tem de diferencial, que assim, muito me alegrou, porque eu penso que a gente tem que ter uma relação com a família a mais saudável, a mais amigável, a mais fácil possível. A tecnologia facilita. Foi a família poder, além de preencher o cadastro, enviar os documentos através do computador, né? Eu sei que muitos professores, Caetano, às vezes ficam preocupados, e aí não vem na escola? Não, gente, ele vai em outro momento, porque às vezes o momento que ele tem que fazer isso, ele não pode ir. O importante é que ele vá num momento assim, com tempo para estar na escola, para conversar com a coordenadora pedagógica, com os professores, com a diretora, né? Mas a parte documental, isso tem que ser na máquina mesmo, né? E a gente ganha uma ferramenta fundamental para conversar com os pais, né? Imagine que as nossas diretoras poderão fazer
reunião de pais, Caetano, pelo Zoom, né? Ou pelo Teams, ou pelo, né? Eu acho que pelo até próprio centro de mídias depois, pelo né, centro de secretário? mídias, entende? Assim, imagina, não é abrir mão do contato físico, do olho no olho, mas é usar a tecnologia para aquela parte mais constante de contato que a gente precisa ter, de troca mais rápida de informações. E aí, o dia que os pais forem na escola, ser um dia de festa mesmo, para comemorar, né, a vitória dos filhos e, né, com aquelas comidinhas boas, bolo que as professoras gostam de fazer, uma festa animada, acolhedora, né? Então, assim, eu acho que é extraordinária essa conquista, que não vai servir só para os alunos agora, né, na época da pandemia. Aliás, nós estamos tendo muitas conquistas que são importantes agora, mas que vão permanecer conosco, né, como o centro de mídias. O centro de mídias agora fica conosco, né? Tudo que nós estamos aprendendo, a gente vai continuar usando. Tem mais questão, Caetano? Ou vamos terminando? Eu acho que era isso, secretário. Acho que a maioria das pessoas já viu agora no chat, já, né, a gente já repetiu algumas vezes, estamos aí estabilizou aí nos 10 mil pessoas, pouco mais de 10 mil pessoas nos aplicativos, né? Então, acho que a gente deixou bem claro até esse momento o funcionamento, e a gente vai recapitular isso por escrito para também chegar a um comunicado de forma bem clara para todas as escolas, mesmo aquelas que porventura não tenham participado aqui com a gente hoje, tá? Nesse momento, eu acho que, Cristi, tem mais algum ponto que você gostaria de abordar? Não, Caetano, eu acho que só talvez reiterar o registro de folha de ponto, a gente põe também no comunicado, mas na quinta, em termos de folha de ponto de registro de frequência para pagamento, é feriado, e na sexta, registro de frequência e pagamento exercício normal, né? Atividade normal aí para todos. Mas a gente coloca também no comunicado. Eu vi várias perguntas com relação a isso, a gente coloca também. Cristi, e para os dos 17 municípios que vão fazer a reposição no sábado, registro, sim. né? Talvez explicar, reforçar, não explicar, porque já foi falado, reforçar a reposição. Por que eles estão fazendo reposição? Eu vi algumas perguntas nesse sentido também. Mas por que a gente tem que repor? A reposição é porque seria um dia letivo normal, né? Já que houve antecipação do feriado. Então, amanhã, para esses 17 municípios, seria um dia letivo, por isso, necessidade da reposição para esses e os outros não. Posso fechar então, Caetano? Alguma coisa mais? Por favor. Eu queria aproveitar, né? Estou recebendo aqui as informações. O governador João Dória está dando uma nova coletiva agora, já anunciou um novo ciclo, até o dia 28 de junho, um novo ciclo de quarentena, né? Eu não vi, depois nós vamos ver, mas a gente sabe que a pandemia, né, em algumas regiões do estado, como é o caso da cidade de São Paulo, as condições melhoraram um pouco, né, mas tem regiões que estão ainda piorando, né? Então, é vigilância total, fica em casa, trabalho remoto, como nós estamos fazendo, mas já trago aqui para vocês essa notícia, não sei se vocês estão vendo aí, mais uma quarentena aí até o dia 28 de junho, né? E eu queria, para finalizar, fazer um agradecimento e fazer um pedido. O agradecimento é o seguinte, em nome do secretário Rocieli, porque ele nos pede para agradecer a vocês pelas orações, né? Ele recebe mensagens, ele sabe, né, que vocês estão rezando por ele, né, fazendo toda uma corrente aí positiva. Ontem ele colocou no grupo de dirigentes, mas ele não consegue falar com todos, então, em nome dele, agradeço aqui de viva voz, né, a torcida de vocês, a oração de vocês, essa energia. Vocês podem ter certeza, isso chega lá nele, né? Então, agradeço em nome dele e o pedido é que vocês continuem nessa corrente, continuem nessa torcida, continuem nas orações para que ele possa retornar o mais rápido possível. E da nossa parte, como equipe, né, Caetano e Cristi,
nós estamos nos preparando que ele vai vir depois, né? Ó, como ele diz, né? Com toda energia. Acelerado, né? Nós estamos fazendo de tudo para manter a aceleração, não perder ritmo, porque depois ele vem muito acelerado. Então, é isso, né? Mas desejar que vocês tenham aí, né, um bom feriado amanhã, um dia de paz, de alegria com a família, e que na sexta a gente volte, né, para a luta de sempre, para atender as crianças da melhor forma possível. Então, muito obrigado aí pela conexão. O que o Marcão vai tratar, Caetano? Qual é o assunto do Marcão? Tem um assunto específico? Você não vai falar, Caetano? Então, é o que o Marcão desculpa, eu estava no mudo aqui. Sim. Desculpa, eu estava falando no mudo. Ele vai falar sobre algumas melhorias no próprio aplicativo. Ah, sim, tem coisas fantásticas aí. Ele cada dia ele tem uma novidade extraordinária. Então, fiquem aí, fiquem ligados. Muitíssimo obrigado, né, pela presença aí, pela participação, pela compreensão. Expliquem para os colegas, né, com os detalhes que a gente deu aqui para vocês, como é que vai ser, para que não fique dúvida, né, e sigam aí na audiência que o Marcão está entrando aí, cheio de novidade do nosso aplicativo do Centro de Milhas. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. Tchau, tchau.